Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Jornal em Foque. Nós, inicialmente, gostaríamos de parabenizar também a vitória do novo presidente do Santos Futebol Clube, Modesto Roma Júnior, que tem muito trabalho pela frente. Mas o tema hoje vai ser um tema também importante, como a questão da área de assistência social. Hoje, ao nosso lado, está a secretária de Assistência Social, Rosana Russo. Bom dia, secretária. Bom dia. Bom dia. E também como comentarista, o jornalista Aldo Neto. Alguns torcem o nariz em relação aos moradores de rua. Os mais radicais defendem até a prática de atos violentos e segregadores, como já registrado pela imprensa em todo o Brasil. Já outros optam pelo acolhimento, oferecendo esmolas, mantimentos e outros bens, dando-lhes condições para continuar fazendo das vias públicas a sua moradia. No meio do caminho existe o desafio das secretarias de ação social e das entidades benemerentes, cada qual atuando da sua forma, visando minimizar a dura realidade de quem convive com essa maneira de sobreviver, alguns por opção, outros por exclusão. A população em situação de rua é resultado do contexto de desigualdades sociais que caracterizam total violação de direitos. É um grupo populacional diverso, composto por pessoas de diferentes realidades que estão muitas vezes em busca de uma nova oportunidade, ou não. No Brasil, segundo o levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social, existem cerca de 50 mil pessoas fazendo das ruas o seu teto, equivale a uma cidade como Bertioga, por exemplo. A região, por suas características geográficas, é polo de atração para moradores de rua que vêm para cá por conta própria ou por prefeituras de outras localidades que querem se livrar do problema, como foram casos recentes divulgados pela imprensa em Santos e Guarujá. E diante de uma nova temporada de verão, esse tema ganha ainda mais destaque e será objeto de discussão do Jornal em Foque de hoje. Uma questão social que deve ser discutida sem preconceitos. Voltamos logo após o intervalo comercial para debater esse e outros assuntos com os nossos convidados. Até mais. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Boc News e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Agora você pode ouvir a Santa Cecília FM onde você estiver. Baixe o aplicativo e nós vamos junto com você no tablet e no celular. Suas melhores lembranças com o que há de mais moderno em tecnologia digital. 107,7, um som perfeito. No aplicativo você ainda participa das promoções, envia suas sugestões de música e acessa o Facebook da rádio. Aplicativo Santa Cecília FM Mobile na versão Android e iPhone. Uma parceria com a Virtuis Media. Baixe o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e vem com a gente. Olá, estamos de volta em mais um Jornal em Foque. Que tema central dessa edição será a questão da assistência social. E estamos aqui com a secretária de Assistência Social, Rosana Russo, e com o jornalista Aldo Neto. Mas antes, a Cris Chalub tem um vídeo bem interessante que foi divulgado pela Prefeitura a respeito de um problema sério que aconteceu em Santos na semana passada e, sem sombra de dúvida, teve mais de 12 mil visualizações. Cris? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É isso mesmo. Nós vamos conferir agora um vídeo produzido pela Prefeitura de Santos que fala sobre os moradores de rua que foram trazidos de outras cidades aqui para Santos. Chegou ao nosso conhecimento
essa Piroacombi, ela parou na rua Rio Grande do Norte, constatando que eles estavam fazendo com que 8 pessoas de outra cidade descessem aqui em Santos e ficassem espalhados por aqui. Estão trazendo moradores de rua, em princípio da cidade de Suzano, né, e deixando-os aqui. Isso aí fere bastante políticas públicas, além de caracterizar um crime. E estamos aguardando agora a decisão da autoridade para decidir qual a natureza que será. Nós temos tentado acompanhar, inclusive no dia de hoje, nós estamos tentando localizar algumas pessoas que teriam vindo de Curitiba também nas mesmas condições. Mas o que está caracterizado é o crime e realmente fere bastante as políticas públicas dos municípios, né? Ok, vocês assistiram um vídeo institucional da Prefeitura de Santos, né, que mostra justamente, com câmeras, obviamente, dos moradores, justamente esse tipo de situação que, infelizmente, é uma prática mais comum do que a gente possa imaginar. Bom dia, secretária, seja bem-vinda. Esse episódio, obviamente, as câmeras flagraram essa situação. É algo que já a Secretaria já tinha ideia, mas não imaginava que isso acontecesse? Nós tínhamos recebido algumas denúncias, né? É comum a gente ouvir as pessoas, munícipes, falaram que viram, né? Viaturas, enfim. É interessante porque é sempre uma viatura branca, né? Mas a gente não tinha conseguido provar, né? Deixar assim tão claro quanto mostram as imagens. Mas já era algo esperado, até porque nós temos os registros de onde vêm as pessoas, né? 73% das pessoas que estão na rua vêm de outras localidades, não são munícipes. E eles também comentam como que eles chegam aqui, eles vêm a pé, vêm de ônibus? Sim, eles comentam, né? Muitos vêm a pé, descem a serra, a pé, a maioria vem do município de São Paulo. Nós temos uma porcentagem aí de 16% a 19% que vem dos outros municípios da região, e aí vem de todas as maneiras, principalmente a pé, e tem muitas pessoas que vêm desta maneira que nós vimos. Ok, secretária, bom dia. Aldo, seja bem-vindo também. Bom dia, Fernando, secretária, Cris, o nosso telespectador. Secretária, o desdobramento dessa questão me deixou um pouco preocupada, porque Santos sempre é conhecido pela terra da caridade e da liberdade. O santista adora falar isso, né? Mas também tem a parcela da população que não quer saber de morador de rua, principalmente na praia e principalmente no verão. A forma do desdobramento, da devolução dessas pessoas de moradores de rua para Suzano, que foi feita, salvo engano, pelo que eu vi em imagens e reportagens, foi feito num ônibus circular, que transporta pessoas normais de lá para cá. E a forma que foi exposto isso, foi a primeira vez que eu vi, teve câmera de TV, reportagem acompanhando a pessoa entrando no ônibus para ver se foi embora. A senhora não acha que nós estamos perdendo um pouco o sentido de humanidade? Porque é claro que cada município tem que responder pela sua população de rua. O que aconteceu foi um crime, que o prefeito de Suzano e a prefeitura vai ter que responder, tem que buscar o Ministério Público, atitudes que vocês já tomaram. Mas essa exposição dessa devolução não tira um pouco disso? Me pareceu um pouco estar respondendo para as pessoas que não querem o morador de rua aqui, olha como eles estão voltando para a cidade. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que o Fernando, na abertura do programa, eu acho que ele já deu uma contextualizada na questão. É uma questão muito complexa mesmo. Eu acho que a gente tem que tratar com bastante seriedade, bastante profissionalismo, porque é fácil você cometer um erro de interpretação e, portanto, de condução, né? No caso dessas pessoas, eu mudaria o termo, né? A gente não é uma devolução, né? Nós fizemos o que nós chamamos na política de recâmbio qualificado. O que quer dizer isso? A partir do momento que as pessoas manifestam vontade de ir para outro lugar, que pode ser o seu lugar de origem ou não,
Isto não importa. Não importa as pessoas chegarem aqui ou as pessoas saírem daqui, porque, pela Constituição, todos nós, cidadãos brasileiros, temos a liberdade de ir e vir. O que importa é que esse trânsito seja voluntário. Então, o que aconteceu? Nós fomos chamados pela polícia porque os funcionários da Secretaria de Suzano afirmaram que essas pessoas estariam vindo para cá com a nossa autorização. Nós, obviamente, não tínhamos autorizado, até porque jamais autorizamos que se tirem pessoas de serviço e as deixem nas ruas. Né? Isso não é política pública. E quando nós constatamos que eles tinham vindo involuntariamente e queriam voltar, nós fizemos, foi o mesmo procedimento que nós fazemos com todos os moradores, todas as pessoas em situação de rua. Né? Nós contatamos a família, ou no caso da família não existir, né, ou falar, não, nós rompemos o vínculo, não queremos mais saber deles, tivemos muitos problemas, nós contatamos os serviços assistenciais da cidade de origem e fazemos o que nós chamamos de recâmbio qualificado. Né? Então, portanto, a posição da Secretaria de Assistência Social ela foi a mesma que todos os casos, não foi dado um trato diferente de maneira nenhuma. Eu acho que a situação acabou atraindo a imprensa, porque é algo que há muito tempo, né, vinha sendo dito como suspeito e se concretizou. Mas, em termos de política pública, foi tudo realizado como é realizado sempre. Secretária, a própria Secretaria fez uma pesquisa, né, justamente para ter o perfil e os motivos que levam aos moradores de rua, né? Você poderia relembrar esses dados que talvez sejam interessantes? Hoje, mais ou menos, quantos moradores de rua, pelo menos com base na última pesquisa, mais recente, tem aqui na cidade? E o perfil dessa população? Por que essa população vai para as ruas? Nós temos 791 pessoas em situação de rua, isso foi levantado pelo censo de 2003. Obviamente, no inverno deu uma diminuída, agora no verão aumenta de novo, é cíclico. Nós temos 73%, como eu já disse, que são de outros municípios, e um dado que para mim é significativo e representativo da grande dificuldade que nós temos em reinserir essas pessoas na sociedade é que 84% são usuários, se declaram usuários de álcool e droga. Então, é um número bastante preocupante, porque a dependência química, no meu ponto de vista, é o grande impeditivo para a reinserção social dessas pessoas. Geralmente essas pessoas já tinham problemas com álcool e drogas e foram para a rua, ou na rua que elas passaram a ter contato com o álcool e as drogas? Isso a pesquisa também levanta nesse aspecto? Não, a pesquisa ainda não levanta, foi feito um censo, né, uma contagem, e a característica da contagem é que ela não pode ser muito ampla, muitas perguntas, porque senão você perde o número, né, isso será feito numa segunda oportunidade, mas a nossa experiência diz que é a questão do ovo e da galinha, né, quem veio primeiro, né, a gente tem muitas pessoas que saíram da convivência familiar pelo uso da droga, e isso cada vez mais, né? Nós somos o primeiro país em uso de crack e o segundo em cocaína, né? Isso eu acho que é um dado muito importante que a gente tem que pensar enquanto sociedade, né? Porque isso está levando para as ruas pessoas que têm família, muitos familiares estão nas ruas tentando resgatar, né, os seus entes. Então, eu acho que tem isso muito presente, cada vez mais as pessoas estão usando droga e cada vez mais cedo. Um dado muito importante é que nós temos as pessoas mais velhas que estão na rua, elas fazem uso de álcool, são os alcoolistas crônicos, é difícil tirar essas pessoas. E as pessoas mais jovens são crack, cocaína e outras drogas. Então, eu acho que é um misto, né? Uma complexidade de fatores que leva as pessoas às ruas, e a gente não pode esquecer da questão da desigualdade do nosso país, né? Porque hoje em dia tem muitos empregos? Sim, tem muitos empregos. O emprego formal está crescendo, a taxa de emprego formal?
sim, está crescendo. Mas vamos pensar o que é ganhar um salário mínimo, por exemplo, que é o que a maioria dos empregos pagam, né? O que é você sustentar uma família com salário mínimo. E pessoas que não têm qualificação profissional e que têm baixa escolaridade, hoje não acessam os melhores empregos. Então, nós não podemos esquecer a questão da desigualdade social, que é forte no nosso país. Aldo? Secretária, como é que... o seu trabalho da sua equipe deve ser muito difícil, porque, como a senhora mesmo colocou, tem vários moradores de rua que são naturais daqui, e alguns são conhecidos até de décadas, eu diria, que circulam no mesmo circuito. Ou seja, são pessoas que gostam de viver na rua, estão ali na rua porque conseguem se sustentar dela, né? Como é que é possível a gente sonhar um dia com uma cidade, um país sem morador de rua, com esse tipo de coisa? Porque se essa pessoa circula numa região onde ela consegue sustentar, é que alguém está ajudando ela, ou voluntariamente ou involuntariamente, às vezes até por medo. Nós somos uma cidade que tem muitos idosos que vê a pessoa chega, um morador de rua, ele quer se livrar logo, então... Como é que a gente consegue fazer a população entender que não pode fazer isso e conseguir ressocializar essa pessoa, que não quer ser ressocializada? Eu sonho, e acredito mesmo que a gente, obviamente, nunca a gente vai conseguir resolver todas as questões sociais, mas eu acho que é bastante possível a gente minimizá-las. A questão é que precisa de uma somatória de esforços, né? Como eu já falei, educação, qualificação profissional, redução da desigualdade social. Eu acho que o cidadão, ele tem um papel fundamental. Eu acho que nós deveríamos pensar como um todo dentro do município, né? A nossa responsabilidade social enquanto cidadão. As pessoas, eu acho que têm o ímpeto da solidariedade, mas a gente deveria refletir um pouco mais sobre essa solidariedade. Aldo, a vida não é fácil para ninguém. Né? Não é fácil a gente levantar todos os dias, né? Não é fácil a gente ter as questões no nosso trabalho, as nossas frustrações. Obviamente não é fácil para as pessoas em situação de rua, né? Mas a partir do momento que a gente dá condições deles permanecerem nessa situação, e o que é isso? Principalmente a esmola, o prato de comida. Eu questiono muito se oferecer um prato de comida na rua, né, que seja numa quentinha, às vezes é numa caixinha de leite, às vezes, né, numa latinha de ervilha. Eu questiono se isso é cidadania. É cidadania isso? É solidariedade isso? E o dinheiro? É cidadania? É solidariedade? Porque se a gente pensar que 84% é usuário de drogas, para onde que vai esse dinheiro? A gente não precisa refletir muito para pensar nisso, né? Por outro lado, as políticas públicas, elas estão ou têm que estar obrigatoriamente preparadas para atender essas pessoas. Eu digo, tem que estar porque, por exemplo, o município de Santos, ele tem sozinho mais vagas do que os 8 municípios da região metropolitana para acolher as pessoas em situação de rua. Né? Os municípios do interior do estado de São Paulo, muitos também não estão preparados. Então, acho que as políticas públicas, elas têm obrigatoriamente que estar preparado. Então, qual seria, na minha opinião, a ação ideal do cidadão? Né? Eu quero ajudar, eu quero exercer a minha solidariedade, eu acho ótimo, é bom que o cidadão não perca isso mesmo, mas que direcione essa ajuda para as entidades que trabalham com as pessoas em situação de rua. Por quê? Porque a partir do momento que eu não encontrar facilidade, em situação de rua, não encontrar facilidade de permanecer naquele lugar ou de acesso às drogas, eu vou procurar uma entidade e todas as entidades com as quais nós trabalhamos, tanto pública quanto conveniada, elas têm uma série de ações para reinserir essas pessoas. Atendimento psicológico, atendimento social, inserção em qualificação profissional do Pronatec, SESC, SENAC. Ao mundo do trabalho, nós temos vagas de qualificação profissional. Nós temos quase 100 vagas
Hoje nós temos, eu diria que nós temos 80 vagas para colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Né? Estão sobrando, não são preenchidas. Não são preenchidas. Então, por mais que a gente, justamente por essa característica da dependência química, a pessoa começa, mas ela recai, e aí é um recomeço, então é um trabalho difícil. Agora, Fernanda, a secretária colocou um dado que é interessante. A cidade de Santos sozinha tem mais equipamentos para atender o morador de rua que as outras cidades da região. E tem muito prefeito da região que chega nesse período de verão, olha, aqui não tem morador de rua, querendo atrair turista. É fácil exportar. Esse é um tema importante que a gente vai voltar a falar logo após o intervalo comercial. Até mais. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. Estamos de volta nessa mais uma edição do Jornal em Foco, que traz hoje como convidada a secretária de Ação Social, Rosana Russo, e o jornalista Aldo Neto. Mas antes da gente voltar à nossa conversa, a Cris Chalub tem uma pergunta de um telespectador. A pergunta é da Ana Lúcia, do Campo Grande. Ela quer saber que medidas estão sendo tomadas pela Secretaria para evitar que prefeituras de outras cidades enviem moradores em situação de rua para Santos. E ela ainda diz o seguinte, Rosana, que este é um problema muito antigo da nossa cidade. Secretária? Pode responder. Então, Ana Lúcia, realmente esse é um problema bastante antigo, mas como a gente tem falado agora, também é um problema bastante difícil de resolver, né? Não basta e não faremos isso, né? Independente de ser daqui, de outra cidade, nós não faremos a transferência compulsória. O que nós estamos fazendo é estruturando a nossa rede e solicitando via Secretaria do Estado, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, que seja trabalhada essa questão no âmbito metropolitano e no âmbito estadual. Isso tem sido recorrente, nós temos documentado, nós temos solicitado reunião entre os municípios, nós temos incomodado bastante, né? Mas, infelizmente, é algo que nós temos um limite de atuação. Nosso limite de atuação, ele é dentro do município. Olha, secretária, até diante desse episódio de Suzano, essa medida que a senhora já explicou que é a praxe, de colocar a pessoa num ônibus de linha, não corre o risco de, o cara entra, chega em Cubatão, em Santo André, pede para o motorista parar e descer do ônibus, ou tem alguém sempre acompanhando? Olha, corre o risco sim, não tem ninguém acompanhando, nós acompanhamos até a rodoviária, mas lembra que eu falei, nós fazemos um contato anterior, né?
E se por acaso essa pessoa voltar, nós temos tudo registrado e nós vamos conversar. Ela tem o direito de voltar. Às vezes você imagina, você vai tentar a sua vida em outro lugar e aquilo não deu certo, mas isso sempre vai ser conversado. Onde as passagens são disponibilizadas é no Centro de Referência Especializado de Assistência Social para as pessoas em situação de rua. E conta com atendimento de psicólogo, assistente social, educadores sociais, terapeuta ocupacional. Então vai ser conversado com essa pessoa a questão dela ir e vir diversas vezes. O que está acontecendo? E nós vamos procurar trabalhar isso com ela. Isso acontece sim. Secretária, no bloco anterior, eu só tinha comentado dessa questão de moradores provenientes de outras cidades. Isso é muito comum, crianças, inclusive, se a gente perguntar, boa parte das crianças que às vezes ficam fazendo malabarismos, enfim, pedindo esmolas, são provenientes de outros municípios da região, né? Então, nesse aspecto, né, como é que é feito o trabalho? Há uma integração entre as secretarias de ação social ou outros nomes que existem em outras prefeituras? E como que é a discussão no Condesb, que talvez seja o espaço maior para se discutir um tema que, enfim, é de difícil controle, porque você não pode, que nem a gente comentou, transferir, mas é uma realidade, é muito comum isso daí. Como é que funciona isso daí? Ou funciona ou não também? No meu ponto de vista, Fernando, eu penso que deveria estar mais implementada essa discussão, né? Porque, justamente, Santos é o polo da região, então Santos é o atrativo. Por exemplo, as crianças que estão na rua em situação de trabalho infantil. Santos não tem criança na rua, até porque se tiver agora, criança não tem a liberdade de ir e vir, não tem. Então, se aparecer uma criança neste momento na rua, nós somos imediatamente comunicados e nós vamos e retiramos a criança da rua, porque ela não pode ficar ali. Agora, as crianças em trabalho infantil, todas elas têm família. Então, esse procedimento a gente já não faz, né? O que acontece? A maioria realmente vem de outros municípios. Por quê? As próprias crianças nos dizem, aqui eu ganho muito mais dinheiro. Né? E quando a gente conversa, vamos sair, nós temos que ir, nós vamos entrar em contato com a tua família ou com o município de origem. Não, tia, deixa eu fazer R$50, eu fiz 30 até agora. Eles fazem R$200 por dia. Né? Tem criança que ganha R$2.000 por mês. Então, olha a dificuldade que é. E é aquilo que nós estamos falando. A população tem que entender isso. Tem que entender, essa criança, ela não está utilizando aquele dinheiro para alimentação. Gostaria muito que a população entendesse isso. Ontem mesmo um menino foi abordado, porque nós estamos fazendo uma campanha, né? Nós estamos com uma equipe circense nos semáforos e acabou atrapalhando a atividade dos meninos. Os meninos ficaram bravos e um deles falou, onde que eu vou ganhar o dinheiro para comprar meu tênis de R$1.000? Né? Então é importante, porque se no passado essas crianças iam para as ruas para alimentação, hoje a gente sabe que não é mais. Né? A gente sabe que é para o consumo de drogas, é para o consumo de álcool, é para o consumo de objetos que elas queiram mesmo, e muitas vezes elas são exploradas. Há um aliciador por trás dessas crianças. Pela complexidade dessa questão, Fernando, voltando à sua pergunta, eu acho que essa discussão no Condesb precisava muito ser implementada. Não só no âmbito da Câmara Temática de Assistência Social, que nós já temos 4 meses sem essas reuniões. Eu acho que isso é um problema. As vésperas de uma temporada. Eu acho que esse é um problema, a gente tem solicitado bastante. E como no âmbito de pacto mesmo, né? Pacto entre prefeitos da região. Eu acho que são situações extremamente graves que envolvem a vida humana. Isso a gente não pode perder de vista, principalmente no caso de crianças, que são prioridade absoluta pela Constituição Federal. Então, eu penso que nós deveríamos discutir essa questão, sim, de uma maneira muito mais incisiva, de uma maneira muito mais eficaz. Sim, muito importante essa observação da secretária, porque aqui a gente já entrevistou alguns prefeitos, tudo, né? E sempre falam assim, não, tá tudo lindo e maravilhoso, mas é que nem jogar o lixo no quintal do vizinho, não fazendo qualquer tipo de comparação, obviamente. Mas assim, olha, o problema não é meu,
eu levo o lixo, o entulho, enfim, eu levo para a casa do vizinho, eu não tenho nada a ver com isso. É muito fácil transferir 4 meses sem ter reunião sobre um tema tão importante, às vésperas de uma temporada, que obviamente quando o fluxo de pessoas é enorme, né? Então, e aí R$2.000, a boa parte dos trabalhadores não recebem isso. Então é muito difícil, efetivamente, enfim, você conseguir tirar essas crianças da rua, porque realmente é um desafio. A parte financeira prevalece, né? Aldo? Até ainda nesse tema, Fernanda, nessa Câmara Temática do CONDESB, secretária, como é que é a conversa? Participam os secretários de todos os municípios de assistência social? A coisa vai para a prática efetiva ou é só aquela discussão, o problema é seu, o problema é meu, lá não é daqui? Como é que se dá essa conversa? Não, a discussão é bastante qualificada, lógico, a prática é efetiva. Por exemplo, há 2 meses nós tínhamos ações constantes com o município de São Vicente para abordar as crianças que estão em situação de trabalho infantil. No domingo passado nós fizemos uma abordagem conjunta, Santos e São Vicente, porque principalmente na região do Gonzaga, Canal 3, enfim, ali em frente à Besni, as lojas americanas, essas crianças que estão ou pedindo roupas, né, porque agora elas estão pedindo roupas, ou então fazendo malabares, essas crianças, via de regra, praticamente sem exceção, elas são do município de São Vicente. Então, nós temos esse contato, nós estamos trabalhando em conjunto, e nós acionamos o Ministério Público de São Vicente, inclusive, quando nós temos alguma criança de outros municípios, nós acionamos o Ministério Público e a Secretaria dos outros municípios. Por quê? O grande trabalho não é especificamente com essa criança, mas com a sua família. Porque a família que tem o dever, né, e a condição de proteger a criança. Então, o trabalho maior é o trabalho que a gente faz com a família, inserindo a família nas políticas públicas, programas de transferência de renda, se for o caso de ausência de renda, e a criança em escola de período integral, esportes, cultura, saúde, se for o caso de uma criança ou adolescente com dependência química. Então, é um trabalho muito complexo, né? Não é tirar. Você tem que oferecer para aquela criança e convencer aquela criança e aquela família de que essa situação de ganho fácil, como as crianças falam, eu ganho fácil, tia. Essa situação de ganho fácil é temporário. Quando essas crianças crescerem, elas não vão ter esse ganho fácil. Sim. E aí, como vai ser? Então é todo um trabalho bastante complexo. É o trombadinha da manhã. É um risco muito grande também, né, secretária? Eu acho que as políticas, por exemplo, a abordagem, só tinha comentado em relação à criança, é uma situação diferente. Os órgãos, por exemplo, o poder público pode, por exemplo, a secretaria pode chegar e retirar essas crianças, diferente de um adulto, por exemplo, existe algum trabalho? Não, tem que sair e tudo. Ou não? Até esse convencimento, existem algumas limitações legais em relação a isso, de tirar aquela criança que está fazendo malabares, enfim, pedindo esmola? Existem limitações legais. A nossa abordagem é sempre na tentativa de criar vínculos, né? Até porque, eu não sei se você lembra, há um tempo atrás, no Rio, né, teve uma abordagem compulsória, um menino saiu correndo e morreu atropelado, né? Isso acontece também, né? Se a gente chega com a viatura na tentativa de fazer uma abordagem mais incisiva, eles saem correndo. É uma situação bastante complexa que a gente discute, inclusive, com o sistema de justiça. Então, toda a nossa abordagem é no sentido de criar vínculos, identificar aquela criança e fazer um trabalho com o sistema de garantia de direitos. Então, Conselho Tutelar, Ministério Público, Vara da Infância, equipes da Secretaria de Assistência Social trabalhando com essas famílias. Não é fácil, é um trabalho muito complexo. E nesse sentido, mais uma vez, o que é fundamental é a população. Esse fim de semana eu estive nos semáforos, nós estávamos fazendo a campanha e eu estava observando, né? E muitas pessoas dão as tais moedinhas. Então, é muito importante a população. Se a população quer doar,
e eu acho muito legal que a gente seja solidário, liga para a Casa dos Conselhos, para a Casa de Participação Comunitária. Infelizmente eu não tenho o telefone agora de cabeça, mas é fácil de descobrir, e faz a doação para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. E esse dinheiro vai ser destinado a entidades, políticas públicas que façam um trabalho de proteção para crianças e adolescentes. Até uma campanha para isso, que é o Destinação Criança. O Destinação Criança. Exatamente. Então eu peço que, por favor, que a população não dê o dinheiro, porque essa criança, ela vai sair da escola, vai ter evasão escolar, ela vai ter dificuldade de arrumar um emprego mais tarde e ela está sendo aliciada. Inclusive tem no carnê do IPTU, cujo vencimento é agora dia 26, se eu não me engano. Né? Quem quiser colaborar pode colaborar pelo menos com R$20 nesse sentido. Esse tema e outros a gente volta a abordar no próximo bloco aqui no Jornal em Foque. Até mais. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Um Natal mais do que especial para você. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, que traz a secretária de Ação Social, Rosana Russo, e o jornalista Aldo Neto. Mas antes da gente voltar ao tema central, Cris Chalub, a jornalista Cris Chalub, tem uma pergunta de um telespectador. Isso mesmo, mas antes de fazer a pergunta, eu gostaria só de fazer um comentário. A Rosana falou sobre a Casa de Participação Comunitária e nós pegamos aqui os telefones. Um deles é 3219-4864. Repetindo, 3219-4864. Aí é só entrar em contato e ver como pode ser feito o procedimento. Mas vamos à pergunta do telespectador. A pergunta é do Pedro, do Estuário. Ele quer saber se os flanelinhas também são um problema da Secretaria de Assistência Social. E por que o número é crescente, já que cada vez mais somos abordados nas ruas? Secretária? Não, flanelinha enquanto... não sei nem como é que eu posso chamar enquanto grupo, né? Porque não é... Não, a gente não tem uma participação nessa questão. Mas eu acho que é a mesma questão. É que às vezes o flanelinha também é um morador de rua, às né? Vezes acaba sim, sendo... às vezes o flanelinha é morador de rua. Via de regra, não é, né? Até porque é uma atividade profissional que também dá muito dinheiro. Mas eu acho que é a mesma questão, né? Eu, por exemplo, eu me recuso a dar dinheiro para o flanelinha, né? E se eu vejo que é alguém que está numa situação, está num ponto em que eu quero parar e que eu vi que não vou ter condições, vai me dar problema, muitas vezes eu paro em outro lugar, mas é importante que, no caso de ameaça, né, se o cidadão se sentir ameaçado, coagido a dar, o cidadão tem que chamar a polícia e tem que fazer um boletim de ocorrência. É que isso muitas complexo, vezes... né, é isso que eu ia falar. Isso muitas vezes dá trabalho, né? Exige que a gente se mobilize, né? Que você perca horas aí fazendo uma mobilização, mas eu acho que enquanto cidadão é isso que a gente tem que fazer. Né? Não dá para você construir uma sociedade cidadã
sem empenho, sem o empenho de todos, né? Então eu penso que é dever, é papel de políticas públicas em conjunto com os cidadãos, né? Então eu penso assim, não se deve dar o dinheiro e no caso de coação, chamar a polícia. A senhora colocou bem que o grande problema da população de rua é o consumo de álcool e drogas. O município tem agora, até através do vice-prefeito Eustáquio, um trabalho forte com o Comad nesse sentido de prevenção a drogas. Há alguma relação entre vocês para pegar essa pessoa aí, pelo menos passar para ela o conhecimento do que aquela situação de consumo de álcool e de droga pode fazer para a saúde dela? Sim, sim. Nós temos a primeira abordagem do 0800 17 7766, para onde o município liga, né? 0800 17 7766. Essa abordagem, ela é acionada, a Guarda Municipal é responsável por essa abordagem. A Guarda Municipal se dirige, né, ao local, pergunta se a pessoa quer o acolhimento, chama as equipes da assistência social. As nossas equipes também fazem busca ativa e quando a gente percebe uma situação de uso de crack ou uso de droga, ou então o que a gente chama de cenas de uso, que, por exemplo, a gruta na Rua Santa Catarina, ela é uma cena de uso de crack, né? Então, nós mapeamos essa situação, identificamos as pessoas, identificamos qual é a questão que nós imaginamos, né? Porque o serviço social não faz um diagnóstico em saúde, né? E direcionamos este caso à Secretaria de Saúde, que tem as suas equipes, tanto a equipe de saúde na rua, consultório na rua, quanto equipes de saúde mental, que são as equipes que estão preparadas para atender essas pessoas. Então, tem essa interface, tem sim. Secretária, a senhora acabou de comentar desse mapeamento, né? Então, obviamente, deve ter um mapeamento dos pontos críticos da cidade, né? A área da hospedaria dos imigrantes também, enfim. Quais são os pontos críticos que existem e por quê e como fazer efetivamente, porque às vezes é um velho problema. Antigamente, naquela rua onde hoje é a Câmara Municipal, ali era um ponto tradicional, digamos assim, infelizmente, né? Hoje, com a Câmara, obviamente, aquele ponto mudou, mas ali, logo ali, quando você sobe o elevado logo após o túnel, ali virou um outro ponto nesse sentido, né? Como é que? Porque é uma migração natural. Quantos pontos considerados assim de concentração de usuários de crack existem, ou de outras drogas, mas de crack especificamente existem? E assim, a complexidade em relação a isso daí, para lidar com isso, porque não depende só, obviamente, da questão da assistência social, que envolve também muitas vezes a área da saúde, envolve a área da segurança, né, a Guarda Municipal. Quantos são que o senhor tem em mapeamento? Olha, eu tenho de cabeça agora, Fernando, eu não vou conseguir te responder, embora o censo tenha mapeado e as nossas equipes tenham mapeado também, né? Mas uma questão importante também que a gente tem que falar é a questão do combate às drogas, né? Porque onde tem usuário tem traficante, né? Então, acho que essa política de combate às drogas também ela é muito importante, tem que vir somar aí a atuação da assistência social, da saúde, da segurança pública. Nós temos também uma atuação forte, que é da SESERP, Secretaria de Serviços Públicos, porque já está provado que espaços degradados, né, eles atraem muito mais essa população. Quando você urbaniza, né, quando você dá uma função social para aquele espaço, né, a gente diminui a permanência, né? Então nós temos, respondendo a sua pergunta, temos a gruta, que é um problema seríssimo de crack. Aqui, esse ponto que você falou, que é no elevado, né? No elevado. Nós temos a hospedaria dos imigrantes, que é um problema de álcool e crack. Nós temos a região do mercado, também álcool e crack. Nós temos, agora eu esqueci o nome. Na Aparecida, aquela região aqui do INSS. Crack também, álcool e crack. Deve ser aquela rua Tiro Naval no centro, não? Seríssimo. Também, seríssimo, né? Então, é muito delicado essa questão, né? Inclusive porque ela envolve risco também, inclusive risco para as nossas equipes,
Né? Tem Existem lugares, ameaças também para os funcionários? Muitas ameaças, todos sofreram ameaças. Eu sofri ameaça, já sofri uma agressão, já levei um tapa, vamos dizer assim. Né? Então é um trabalho bastante delicado, que exige a junção de políticas públicas. É um trabalho permanente, é um trabalho que tem que ser feito com muita seriedade, com muita inteligência. Né? Então é uma situação bastante difícil. Acho que é uma situação, pelo meu entendimento, que nós temos muito que avançar e acho que nós podemos avançar. Eu acredito que é possível fazer um bom trabalho, acredito sim, dentro dessas condições. Um trabalho coeso, com várias políticas públicas e, obviamente, um trabalho de redução da desigualdade social para que mais pessoas não venham para as ruas, um trabalho de prevenção na área da dependência química para que mais pessoas não usem drogas também. Secretária, a senhora é tida como uma das principais técnicas nessa área de ação social aqui da região. Já esteve no governo do estado, agora está na prefeitura, enfim. Qual a sua opinião contra esse debate eterno que existe no país sobre a legalização ou não das drogas? A senhora é a favor ou contra? Olha, é difícil falar disso, né? Porque quando a gente fala disso, a assistência social, ela não é uma política pública que ela faz essa discussão, né? Porque essa discussão, ela é prioritariamente da área da saúde. Né? Então, a resposta que eu vou te dar, Aldo, é uma resposta, como um munícipe, se é que, não sei se interessa. Claro. Enquanto profissional, eu não posso te dar essa resposta, né? Porque a nossa política, ela não lida com essas questões. Né? Às vezes me perguntam internação compulsória, eu falo, não posso dizer nada disso, porque depende de um laudo médico, de um parecer psiquiátrico, não é? Então, enquanto profissional, eu não tenho uma resposta para te dar, né? Enquanto secretária, também não. Eu vou te dar enquanto Rosana, munícipe, e principalmente enquanto mãe, futura avó. Eu não gostaria de viver numa sociedade em que a droga fosse legalizada. Eu não gostaria. Né? Eu fico imaginando para uma criança saber que aquilo é legal. Né? Eu não tenho dados estatísticos, porque não é minha área de estudo. Né? Então, a minha resposta é muito simples, enquanto mãe, enquanto pessoa só. Né? Desculpe a simplicidade e a redução da resposta. Mas é isso. Secretária, a senhora já está 2 anos à frente do cargo. O desafio talvez tenha sido maior, assim, não deve ser fácil. Diariamente deve ter problemas nesse sentido, né? Então, chegando mais uma temporada de verão aí, que a cidade vai ficar aí, enfim, tempo total aí, provavelmente ninguém vai ter férias nesse período aí, pelo trabalho, os agentes todos. Quais serão as ações, se vai ter algum diferencial especificamente, porque obviamente a demanda de pessoas que virão para a cidade vai ser maior, até pelas características que a gente vai ter nessa temporada, pela falta d'água que acontece em vários municípios do interior de São Paulo e na Grande São Paulo, certamente muito mais gente virá para cá para usufruir. Então, se aqui que eu digo, para cá que eu digo, a Baixada Santista como um todo. Então, apartamento aí vai ter 20, 25 pessoas, enfim. Mas quais são as ações programadas? Existe algum trabalho específico, especial, justamente para esse período agora de temporada? Sim, o prefeito acabou de lançar, né, o projeto do verão, onde vem uma série de ações de todas as pastas. E com relação à Secretaria de Assistência Social, o grande empenho é com relação à população em situação de rua, que é aquilo que muda efetivamente para a nossa pasta na temporada. Com relação à população em situação de rua, que nós estamos com mais pessoas nas equipes para fazer a abordagem social, e com relação ao trabalho infantil, que nós estamos com mais 6 técnicos, né? Nós estamos mudando um pouco. Nós tínhamos educadores sociais fazendo essa abordagem, agora nós temos técnicos, psicólogos e assistentes sociais para poder fazer esse vínculo com a criança, e nós temos as campanhas também,
né? Nós estamos entrando agora com uma campanha bastante forte em vários pontos do município com relação ao malabares, aos engraxates, aos meninos que pedem para guardar carros em supermercado e a campanha para não dar esmola para a pessoa em situação de rua. Tem uma campanha veiculando também na TV com relação ao trabalho infantil, não sei se vocês observaram, semana passada veiculou, sábado e domingo eu não tive tempo de ver. Então são esses 2 pontos que nós temos que priorizar, é o trabalho infantil e população de rua, sem esquecer todas as outras questões, né, de acolhimento de criança e adolescente, muita criança e adolescente que vem conhecer a praia, né, e que fica na rua e que nós acolhemos e recambiamos para o município de origem. Enfim, é um período bastante intenso. É um desafio, até porque estamos aí, Natal, esse período de festas, as pessoas se sensibilizam ainda mais, né? É um desafio mesmo, porque é natural isso daí, esse período de final de ano, tudo, é muito comum. E essa questão da esmola é um problema seríssimo, né? Assim, tem os 2 lados da moeda. Aldo? Secretária, a Prefeitura lançou já há 2 anos esse projeto Família Acolhedora. Já deu algum resultado prático? Alguma criança já saiu dessa família acolhedora e conquistou um novo lar? Todas as crianças saem da família acolhedora. Esse é um projeto lindíssimo, né? E nós estamos divulgando cada vez mais, porque é um projeto que, no primeiro mundo, ele é muito mais desenvolvido, porque eu acho que é uma questão de concepção mesmo, né? As pessoas falam, o latino ele tem muito apego, né? Então as pessoas falam, eu vou receber a criança e vou ter que devolver. Sim, vai ter que devolver, né? Se você se interessa por adotar uma criança, é outro caminho, não é o caminho da família acolhedora. Família acolhedora, você fica temporariamente com aquela criança para evitar que ela seja abrigada. Todos os casos da família acolhedora são de sucesso, sem exceção nenhuma. Então, muitas crianças nós buscamos ainda na maternidade, obviamente, por decisão judicial, todos os casos. Essas crianças, elas vão para a família acolhedora, ficam o tempo que for necessário, no máximo 2 anos, mas elas costumam ficar em média 6 meses, ou elas voltam para a família de origem, quando a família já conseguiu se recuperar, muitas vezes é violência, dependência química, ou elas vão para a adoção. Então, você evitou que uma criança tivesse uma experiência de abrigamento, que por melhores que sejam os nossos abrigos são bons, mas é um abrigo, né? Então, mas infelizmente nós só temos 8 famílias acolhedoras, né? Nós precisaríamos ter muito mais, porque nós temos mais de 90 crianças em abrigo. É uma boa oportunidade. Então nós precisaríamos muito mais família. Exatamente. Secretária, nós só sabe que nós somos limitados pelo tempo, né? Agradeço a sua participação no Jornal em Foque de hoje. Eu que Aldo agradeço. Neto, agradeço a participação também. Lembrando que amanhã estaremos de volta a partir das 8h05 aqui na Santa Cecília TV e esse programa será reapresentado a partir das 17 horas aqui na emissora. Lembrando também o telefone 0800 17 77 66, um telefone importante. Caso você tenha algum problema, alguma situação, alguma dúvida, pode ligar, que é o telefone de ligação gratuita. Até todos, tenham um bom dia e uma ótima semana para vocês. Até mais. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.